Olá, gostaria nesse vídeo de passar algumas orientações para o estudo da segunda avaliação da disciplina microprocessadores, né, na Escola de Engenharia, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecatrônica. Vou dar o exemplo aqui agora da Engenharia Elétrica. Engenharia Mecatrônica deve ter o mesmo processo. A avaliação vai ser disponibilizada no dia agendado, né, no máximo até o horário do início da aula. O horário de disponibilização vai ser combinado aí com cada turma, para que os alunos possam acessar a avaliação. Eu disponibilizei, até em função desse regime excepcional, onde não houveram as aulas presenciais, uma lista de exercícios de teoria, onde eu disponibilizo não só exercícios, projetos, alguns desses projetos de avaliações anteriores e muitos deles já resolvidos. Eu disponibilizei, como vocês podem notar aqui, as 3 experiências que vão ser abordadas. Nós temos outras experiências que foram disponibilizadas, mas essas 3 vão ser mais abordadas na avaliação. Em cada experiência dessa, existe uma introdução teórica, que é baseado na teoria disponibilizada na apostila e na bibliografia do curso. Então seria bastante interessante, na preparação para avaliação, acessar cada um desses vídeos, rever as experiências, e aqueles que tiverem disponibilidade de equipamento, placa, shield, ou mesmo através do simulador Tinkercad, poder rever cada uma das experiências que dão a base prática para a teoria. Na nossa avaliação teórica, obviamente, a gente não vai fazer nenhuma parte prática dela. A parte prática da disciplina é o projeto de microprocessadores, é um projeto com microcontrolador, com Atmega, um projeto de IoT, que vai ser melhor explicado no laboratório. Eu vou agora abrir a lista de exercício, e vou repassá-la rapidamente. Essa lista está abordando desde a arquitetura do microcontrolador Atmega 328, eventualmente eu também cito o LPC 935, ou seja, a partir do capítulo 2 da apostila de teoria. Vocês podem estudar pela apostila, podem estudar também pelos livros de Arduino e pelo material disponível de Arduino, principalmente da placa Uno, disponível na internet. Fiz uma compilação dos projetos de exercício da apostila e disponibilizei nesse arquivo aqui, que vai ser bastante útil para vocês estudarem, até porque já tem algumas resoluções que seriam feitas presencialmente na sala de aula. Um outro detalhe, eu também disponibilizei já um link para vocês entregarem a avaliação. Eu vou clicar primeiro nesse link aqui, para vocês darem uma olhada. Aqui vai estar a data da avaliação e o horário, o horário também máximo de entrega, que normalmente vai ser um pouquinho depois, no final do horário da aula oficial, mais ou menos uns 30 minutos de tolerância em relação ao horário oficial da aula. E aqui eu dou algumas orientações. Após a resolução da avaliação de microprocessadores disponível no Moodle, ela vai estar disponível no horário combinado com a turma, feita em folha sulfite branca ou pautada. Então, pega uma folha de caderno, pega uma folha de sulfite, se preferir uma folha pautada, não tem problema. Muito importante, nome e código de matrícula na avaliação. Sugiro que isso seja feito em cada folha, para não haver problema. E aí, depois que você finalizar a avaliação, escaneia todas as folhas sequencialmente. Façam na ordem. Até eu sugiro numerar a folha 1, folha 2, folha 3 e faz o escaneamento
da avaliação, né, de todas as folhas, não esqueçam nenhuma das folhas. Procure gerar um arquivo PDF único. Para isso você tem uma série de aplicativos para smartphones. Eu tenho certeza que todos vocês devem ter um desses aplicativos, porque hoje é bastante comum se escanear, se bater fotos de documentos, por exemplo, ou de livros, de informações. Vocês fazem muito isso, né, batendo foto do quadro branco, né, gerando um arquivo PDF. Né. É muito recomendado que seja um arquivo PDF para que eu possa, né, independente do aplicativo que vocês usaram para bater a foto, né, que ele gere um arquivo padrão que eu possa acessar. Desculpa. Eu vou ter um chat aberto no horário da avaliação. Desculpa, eu vou ter um chat aberto no horário da avaliação. E eu vou conferir todas as chegadas de avaliação e vou informar no chat que eu recebi a prova do aluno tal, e que todas as folhas foram conferidas e que está tudo ok. Tá? Então, esperem essa conferência para a gente não ter problema aí no recebimento das provas. Vamos voltar lá para o Moodle. Tá? Eu vou abrir agora a lista de exercício. Né? Essa lista de exercício de microprocessador, né? Relativo à avaliação do segundo semestre. A avaliação do segundo semestre é uma avaliação, né, que aborda essencialmente a arquitetura de microcontroladores, com ênfase no AVR Atmega 328, que é o chip da placa 1. Né? Lá na teoria também a gente estuda o microcontrolador NXP LPC 935, que foi usado, né, no estudo de caso de assembly. Tá? Então, vocês vão encontrar algumas referências também, mas a nossa avaliação ela vai ser focada em cima do chip da placa 1, no Atmega 328. Estou explicando rapidamente aqui essa sequência de exercícios. Né? Aqui eu coloco um resuminho, né? O estudo mínimo do microcontrolador NXP e do AVR, né? A arquitetura interna do Atmega, importante, né? Foi bem explicado, né, na aula teórica. Né? Um projeto com digital de controle, né? Que usa essencialmente os portes digitais, né? Controle de LED, relé, chave, sistema de interrupção, muito importante, sistema de controle de energia. A gente vai centrar aqui em cima do Power Down, supervisório de Watchdog, fundamental. O supervisório de Watchdog, que é fundamental na estabilização, né, para garantir que a placa funcione. Né? Comunicação serial, né? Duplex, UART, RS232, o padrão de comunicação 8N1, conversão analógica digital, servo mecanismo AutoDC e o controle PWM, tá? O controle desses dispositivos. Então, essa foi a teoria abordada. Aqui eu faço um resumo dessa teoria e coloco alguns exercícios típicos, né? E a nossa avaliação vai se basear, né, nesses exercícios. Então, sugiro, inclusive muitos deles estão resolvidos, sugiro que vocês estudem, até podem consultar a resposta, mas depois procurem fazer o exercício sem observar a resposta para uma melhor fixação. Boa parte desses exercícios seriam feitos presencialmente, né, na sala de aula. A gente daria o exercício, daria um tempo para cada um fazer, e aí depois a gente faria o exercício em conjunto com a sala, tirando dúvidas, etc. Ou deixaria o exercício para a aula seguinte, né, recomendando que o pessoal fizesse para poder fazer a resolução posterior. Então, sugiro que vocês sigam um processo parecido. Então, eu vou abordar rapidinho aqui, ó, as questões, são 6 ou 7 conjuntos de questões. O primeiro trabalha com o sistema mínimo com potes digitais, né, trabalhando sempre em cima do Atmega, né, a placa Arduino Uno R3. Qual é o microcontrolador utilizado na placa Arduino R3? Obviamente o Atmega 328. E aí eu coloco aqui, né, se fosse uma questão de prova,
né? Aqui eu tenho a arquitetura oficial dele, mas não é necessário colocar todos os itens, coloca só os itens essenciais, né? A CPU AVR, né? O watchdog, o reset, o clock, então não precisa obviamente colocar. Isso é o tipo da questão que numa avaliação, né, você vai colocar só as partes essenciais. Quando você precisar da parte completa, obviamente, né, a sua literatura ou mesmo a internet vai te informar, né? Memória flash de programa, RAM de dados, RAM de rascunho, né? Os timers, o ART e o ADC. Né? E os 3 ports, PB, PC e PD, PB e PD de 8 bits, PC de 7 bits. Nem coloquei aqui, tá? Porque é uma informação que quando você precisa você busca, né? Não é necessário memorizar. De qualquer maneira, aqui na arquitetura oficial é possível observar todos esses detalhes. Né? Um segundo exercício é sugerindo um projeto com ports digitais. Né? No caso, eu estou sugerindo aqui o projeto com LPC 935, né? Que é o da NXP. Estou colocando aqui esse projeto mais para mostrar que os microcontroladores são muito parecidos entre eles. Por exemplo, todo o sistema mínimo do LPC é praticamente igual ao do microcontrolador AVR do Atmega. Observe a delimitação. O Atmega pode ir para 3 volts, mas o mais comum é 5 volts. Um cristal, um reset, sempre uma comunicação serial RX-TX e os ports. No caso do LPC, porte P0, porte P1, porte P2, todos eles com 8 bits, e o porte P3 com 2 bits, ou seja, 26 ports ao todo. Né? E obviamente que esses periféricos são distribuídos aqui. Ó. Aqui a gente tem os 8 sensores, observe que só representa um sensor. Né? Então conforme foi solicitado, né? Nós temos aqui 4 sensores de presença digitais. Né? E 4 sensores digitais de porta, tipo read switch. Né? O read switch é aquela chavinha, né, que quando ele encosta no ímã, num contato magnético, ele fecha. É muito usado em alarme. Vocês podem procurar na internet aí. O LED, né? Observe que os ports aqui podem variar. Né? Coloquei o LED aqui no primeiro porte do porte P2. Se fosse um Atmega, seria no PB ou PD. Né? Aqui eu tenho a buzina, né? sendo drivada, entre aspas, né? Sendo controlada por esse transistor. É um relé, foi solicitado o relé. Observe que a segunda buzina, que você não precisa repetir o esquema, é só colocar a buzina 2. Né? Da mesma forma a lâmpada, fiz todo o esquema da lâmpada. A lâmpada está sendo acionada com relé. Né? Observem aqui o transistor, que é necessário, porque a corrente da bobina do relé é no mínimo aí uns 100 mA. O relé que está com alimentação de 12 volts. Observe o diodo em paralelo com a bobina e os contatos típicos de um relé, normalmente fechado, normalmente aberto e comum, sendo que a lâmpada normalmente vai ficar no normalmente aberto, porque quando estiver desligado, ele vai estar desligada. Quando o relé atracar, aí ele vai, colocando nível alto no porte, e vai fazer o acendimento da lâmpada. E aqui eu estou sugerindo fazer o mesmo projeto com a Atmega. Coloca aqui o Atmega, o sistema mínimo é praticamente o mesmo, e tem alguns projetos aí na sequência, o sistema mínimo que a gente já vai ver. Né? E aí é só distribuir os ports. Vou tomar cuidado, né? Porque o LPC tem mais ports do que o Atmega. O Atmega ele tem disponível só 12 ports digitais. Né? Então, por exemplo, aqui a gente está com 14 ports digitais. Então, não conseguiria fazer tudo isso, né, no LPC. Quando você não conseguir fazer tudo isso, você pode otimizar. Por exemplo, você pode ligar as duas lâmpadas juntas, você ganha um porte. Pode ligar as duas bobinas juntas, ganha um porte. Você pode ligar sensores em paralelo. Né? Então, vai fazendo um dimensionamento. Aqui eu estou pedindo um outro projeto agora com a Atmega 328 no semáforo. Né? Isso foi dado em sala de aula. Né? Então, observe aqui os ports, lâmpadas, né? 2 semáforos de 3 lâmpadas, ou seja, 6 lâmpadas. A faixa de pedestre que eu estou colocando, e eu estou considerando que vai ter um sensor na faixa de pedestre. O sensor, quando o pedestre estiver em cima da faixa, de alguma forma ele vai fechar um contato. Né? Todo sensor digital ele é um contato, ele é uma chave. Né? Então aqui seriam 2 chaves. E botoeira, né? Para atravessar a faixa, né? Aquela botoeira que o pedestre aciona.
sempre prevê comunicação serial. E aqui a minha sugestão lá, né? Os dois semáforos, as botoeiras sendo representadas por chaves, os sensores de chave também, os sensores de faixa também são chaves. Então, seriam 4 entradas, 2 sensores, 2 botoeiras e 6 saídas, que seriam aí as lâmpadas do semáforo. Observe no sistema mínimo do Atmega, parecidíssimo com o LPC, a alimentação, VCC-TE, não estou ligando a alimentação analógica, o cristal, o reset, observe que o reset está ligado em PC6, o cristal está ligado em PB6 e PB7. Comunicação, PB0 PB1, PB0 RX, PB1 TX. Tudo isso está lá naquela pinagem do Atmega 328. E desse lado aqui a gente distribui, né, os controles digitais. Estou representando aqui uma lâmpada sendo acionada por um relé, né, BC337, 548, um resistor de 1K na base, né, um diodo aqui, pode ser um diodo comum, 4001, alguma coisa do gênero, e aí os contatos aqui da lâmpada, né, no caso o vermelho 1, né, o vermelho 1 é essa lâmpada aqui. Né, quando houver nível alto nesse porte, ele atraca o relé. Os outros eu só representei, né. A botoeira é uma entrada, estou ligando em PD2, lembrar PD2 na sequência que ele é uma interrupção, PD3 é outra botoeira, PD4, PD5 é a comunicação. Então, observe que os projetos são muito parecidos, tá? Sempre muito parecidos. Então, na avaliação, a gente vai se concentrar no AVR, né? A avaliação é curta, tá? Mas eu coloco aqui o exercício do LPC porque foi visto no laboratório. Aqui um exercício muito parecido, né? Só que controlar uma sala de aula. Né? No lugar de uma sala de aula, né? Imagine, por exemplo, automatizar, por exemplo, a sua residência, a sua casa, né? Quartos, sala. Né? O que você vai automatizar numa residência ou com uma sala de aula? Você vai automatizar a lâmpada, você vai colocar sensor de presença para a lâmpada só acender quando tiver gente, você vai colocar um sensor de luminosidade que só vai acender quando tiver escuro, tá? Para acender então a lâmpada tem que ter escuro e ter gente. Você vai fazendo um controle adequado. Né? Outra coisa que você pode controlar numa casa é a abertura de portas e janelas, por exemplo, numa condição de alarme. Você pode colocar sensores em portas e janelas, pode controlar um ar-condicionado, né? Pode controlar uma saída, né, de energia, né? Pode controlar uma cortina, um motor de cortina que abre e fecha, um portão de garagem. Então, dá para você, né? São todos sistemas digitais. Aqui eu imaginei uma sala de aula hipotética qualquer, tá? 2 conjuntos de lâmpada, na frente e atrás, por exemplo, 2 ventiladores, imaginando que a sala tivesse ventilador e não um ar-condicionado. Se fosse um ar-condicionado, seria ligar e desligar o ar-condicionado. Claro que o ar-condicionado também pode ter o controle de temperatura, né? Mas a gente não está considerando. Vamos supor que você vai ligar e desligar o computador e o data show através de relés e o LED de monitoramento. Então, mais ou menos batendo com o que a gente está falando aqui. O LED de monitoramento é alguma coisa que vai ficar ali piscando enquanto o sistema estiver ativo ou vai fazer alguma indicação, né, para o usuário. E as entradas, os sensores, sempre lembrando que nossos sensores são digitais, né, e uma chave geral. Né. De novo, a gente repete o esquema, observa que ele é muito parecido. Né, ó. Essa parte esquerda aqui dos projetos ele é sempre igual. Tá? Alimentação digital, alimentação analógica, não estou ligando porque não tenho conversor. Né? O cristal, normalmente 16 MHz, ocupando X1 e X2, PB6 e PB7, o reset, comunicação serial, e aqui a gente distribui. Lâmpada, serve a lâmpada através de um relé, né? Lâmpada 2, ventilador também é um relé, né? Outro ventilador aqui. Né? O computador eu estou ligando através de um relé, né? Através do BC327, né? Desculpa, BC327, que liga aqui a bobina do relé, sempre um diodo em paralelo, e o contato, normalmente aberto, normalmente fechado, e o comum, né? Como qualquer relé. O data show vai fazer a mesma coisa, não vou repetir aqui o mesmo esquema. Os canais AD não estou trabalhando nesse projeto. E aqui as entradas, sensor de presença, observe que a chave, né, aberta, por exemplo, indicando quando ela está aberta que não tem ninguém, ausência. Então, 0, terra, né, por causa do resistor de pull down de 1K.
A mesma coisa que sensor de temperatura, por exemplo, vou supor que 1 seja quente e 0 seja frio, luminosidade claro e escuro. Né? Sempre lembrando, né, os sensores são, sensor de temperatura é alguma coisa parecida com LDR, sensor de pressão uma coisa parecida com piezo. No caso aí eu só vou ter duas condições, um sensor digital. Uma chave geral, né, e o LED. Os portes também aqui eles podem variar, tá? Só não pode usar o porte PC, que o porte PC no ambiente Arduino ele é dedicado à entrada digital. Aqui eu estou dando um código, isso foi visto no laboratório, apesar de ser teoria, eu só estou assistindo aqui para dar uma olhada nas experiências de laboratório, que é um códigozinho muito simples, que está lendo uma chave e ligando e desligando alguns dispositivos. Isso foi feito no laboratório, foi simulado, tá? E foi colocado na plaquinha Uno, juntamente com aquela plaquinha periférica com LEDs e chaves. Sistema de interrupção, fundamental. Lembrar aqui do conceito de interrupção, periférico, vetor de interrupção, subrotina, dá uma estudada nisso legal. Na experiência de interrupção a gente explica isso também, tá? É muito importante. Na apostila também tem teoria, assim como na nossa bibliografia. Aqui eu estou perguntando quantas interrupções tem o Atmega, né? Só contar aqui a tabela dele. Lembrando que esse int 0 e int 1 são as mais importantes para nós aqui. Tá? Aqui a pinagem do Atmega, a gente colocou a pinagem aqui com destaque PD2 e PD3, ó, que são int 0 e int 1. Aqui a rotina de controle da interrupção, observa o comando attach, que faz o programa ir para LEDs on, LEDs off, se LEDs on, LEDs off, se a interrupção estiver ativa. Aqui uma lembrança do controle de potência, a gente está usando o modo Power Down, que é o mais econômico, ó. Ele só ativa a interrupção, um timer, tá? Watchdog, tá? Tá? E a parte de emulação. Tá? Aqui a gente tem as correntes típicas, como a gente está usando o modo Power Down, ó, Power Down, se você tiver com o Watchdog habilitado, 4 microamperes. Se tiver desabilitado, 0,1 microampere. Observe que isso é muito menor do que os 4 miliamperes aqui, ó, típicos, quando ele está numa condição normal. Isso é bem explicado em sala de aula, um códigozinho para vocês darem uma olhada. O Watchdog é bem simples, um supervisório que você configura a tempo, aí você fica resetando esse supervisório. Aqui tem todos os comandos de configuração, e o comando de Watchdog Reset. Experiência em laboratório. Dê uma olhadinha lá. Comunicação serial. Vamos lembrar aí da diferença da comunicação serial e paralela, que foi também explicado na teoria, foi explicado no laboratório. Vantagens e desvantagens. O serial você só tem poucas vias, só que um dado atrás do outro, e você normalmente vai ter um clock sincronizando a atividade. Tudo isso. Normalmente você vai ter aqui, ó, clock data, e claro que tudo isso está dentro de uma USART, dentro do microcontrolador. Ó, explico aqui. As velocidades de comunicação são essenciais. Tá? Aqui você tem uma comunicação entre um ponto A e um ponto B, ponto a ponto. Aqui o sinal típico de uma comunicação serial, com 8 bits de dados, um start bit, um período de tempo em nível baixo para indicar início de transmissão. Tá? Uma paridade opcional você pode desconsiderar em um stop bit. Então, para cada 8 bits transmitidos, você manda 10 bits. Um start, os 8 bits de dados e um stop. Aqui a definição, a lembrança do que é o RS485, aumentando os níveis entre 1 e 0 do TTL, que tem no mínimo 2,5 volts, máximo do 0,5 volts, dá 2 volts entre um e outro, e num sinal RS232 você aumenta esse nível para 20 volts. O driver que faz isso é o Max 232. Ó, Ele tem uma alimentação única, de 3 ou 5 volts. Tá? Capacitores para fazer o chaveamento. Tá? Transmissão e recepção que vem do microcontrolador e a saída, normalmente com conectores DB9. DB9 que são aqui, ó, estão aqui colocados. Aqui. Então eles
Essas interfaces são muito importantes para você aumentar a distância. Dependendo da velocidade, essa distância pode atingir centenas de metros, tá, entre um ponto e outro. Aqui a gente coloca, né, as interfaces que são ligadas aos dispositivos RS-232, possibilitando qualquer tipo de conectividade, rede, com IP, Ethernet, fibra ótica, satélite. Então você tem diversas possibilidades aqui. Vocês podem pesquisar aí nos fabricantes de interfaces, de sistemas, né, de automação industrial, vocês vão encontrar bastante informação. Aqui os comandos básicos seriais estudados no laboratório. Né. Conversão analógica digital, também estudado no laboratório, importante lembrar o processo de conversão. Também é importante lembrar, né, que o conversor analógico digital ele é fundamental em função, né, da natureza ser analógica, só que o controle ser digital. Tá? Então você tem aquela questão do transdutor, está bem explicado, tanto na apostila de teoria como na apostila de laboratório. No processo de conversão é importante lembrar da tensão de fundo escala, tá? E da resolução. O fundo escala é dada pela tensão de referência, que muitas vezes é igual ao VCC. Tá? Já a resolução é dada pela faixa, né, dinâmica de medida, dividido por 2 elevado a n. Então, por exemplo, você tem 5 volts de medida, 10 bits de conversão. 5 volts dividido por 1024 ou 1023, tá, dá os 5 milivolts de resolução típica aí do sistema Arduino. Aqui também se fala de frequência de amostragem, lembrando no Nyquist, mas para nós essa frequência não é tão importante porque todos os sinais analógicos são de baixa resolução. Aqui a gente tem o porte PC mostrando todos os 6 canais analógicos, né, do A0 até o A5. Né. Aqui a fórmula de resolução, para cálculo de resolução, ΔV. Lembrando que o ΔV aqui é a grandeza que você está convertendo. Pode ser temperatura, pode ser pressão, pode ser tensão, pode ser corrente, pode ser aceleração. Qualquer grandeza analógica, né, vai ser convertida através dessa fórmula. Observe que quanto maior o número de bits, né, menor o ΔV, o ΔV medido. Ou seja, vai melhorando a resolução. Você vai conseguindo ler sinais cada vez menores. Isso é importante, mas lembrando que cada vez que você tem um sinal pequenininho, você também tem um ruído que vem junto com ele. Aqui é uma solução usando o porte PC para 3 sensores, o sensor de temperatura, o sensor de pressão e o sensor de tensão. Observe que o sensor ele sempre tem uma representação parecida. Ele tem a alimentação, mais 5 terra, e tem a saída dele que é encaixado num desses canais. O exercício aqui está pedindo para você colocar em A0, A1 e A2. Desculpa, A3, A4 e A5. Tá? A3, A4 e A5. Aqui eu não estou usando o A0, A1 e o A2. E 3 LEDs para monitoramento do sistema. Aqui o comando que lê, né, o AD, né, ele já tem lá uma biblioteca pronta, muito fácil de ler. Não tem que ficar mostrando sinal, não tem que fazer nada como eram nos controladores mais antigos, como os conversores AD mais antigos. E finalmente aqui a gente tem o servomecanismo motor DC, lembrando que são 2 dispositivos controlados pelo PWM. Aqui eu mostro a interface típica dos dois. No caso do motor, normalmente você vai precisar de um transistor de potência, um transistor Darlington como tipo 120, e ele é sempre ligado no canal PWM. Ó. O canal PWM no porte PD, por exemplo, ele é indicado por esse tiozinho aqui, ó, essa minhoquinha. Observe que ele tem PD6, PD5, tá? O outro não está indicado aqui. Se não me engano é o PD1. Tá? Vou olhar melhor aqui, né? A gente pode olhar aqui, ó, PD. Tá? PD5, PD6 e o PD3. PD3, né, o PD3 aqui, ó, esse cara aqui também tem um potencial de ser PWM. Tá? Então, observe que a interface é bastante simples, né? O servo liga direto, né? Como a gente viu, o servo ele tem um microcontrolador, ele tem um buffer dentro dele, então ele não exige nenhum tipo de corrente adicional. Pode sair do porte e ligar diretamente nele. Só vamos lembrar que o sinal é PWM. Né? Já o motor precisa. Né? O motor já puxa
1 ampere, 2 amperes, 100 miliamperes, ou seja, bem maior que o porte. Então ele vai precisar de um buffer, ele vai precisar de um transistor que amplifique essa corrente. Lembrando que beta é a corrente do coletor sobre a corrente de base. Aqui tem os canais PWM, estou pedindo para vocês especificarem, e aqui um sinal típico, né, de PWM, bastante importante essa questão. Aqui é o PWM de controle de servo, o servo tem uma faixa de PWM mais restrita, né, entre 5% e 10%. Tá? Então, na biblioteca do Arduino, ele gera um sinal de 50 Hz, ó, um sinal de 20 milissegundos, 50 Hz. Né? Se você quiser ele numa posição inicial 0, posição de referência, você vai mandar um pulso de 1 milissegundo. Aí, à medida que você vai aumentando isso, ele vai aumentando o ângulo do servomecanismo, até o limite de 2 milissegundos, que dá 180 graus. Observe ali que você, entre 5% e 10%, tem todo o controle do sistema. Quem vai fazer essa conversão em dispositivo em movimento mecânico é o próprio servomecanismo, que tem lá possivelmente um microcontrolador que vai fazer esse controle. Aqui o sinal típico agora do motor DC. O motor DC esse já vai de 0 até 100% do ciclo de trabalho. Aqui eu estou sugerindo você fazer um código, né, usando o motor DC, né, piscando LED e tudo. Né, é uma questão típica de laboratório, código. Né, estudar a rotina de ADC disponível no laboratório. A mesma coisa, né, com essa questão. Finalmente, né, aqui no item 7, para encerrar o nosso vídeo aqui já de 30 minutos de orientação, né, você tem aqui alguns exemplos de CLPs, principalmente exemplos que foram dados em sala de aula. Né, então, esse daqui é o gabarito que foi dado da questão. Essa questão aqui é uma questão muito simples. Né, ele mostrava aqui um controle de 3 servomecanismos de um braço robótico, né, com 3 graus de movimento. Né, possivelmente até uma questão pessoal da mecatrônica. Né. Observe aí que o servomecanismo você liga muito parecido, né, ó, com os sensores analógicos. Ó, né. Só que se tomar cuidado que ele tem que ligar em canais, ó, PB1, PB2 e PB3, são canais, né, que você pode observar aqui, ó, são canais, né, PWM, ó, PB1, PB2, PB3, PWM. Tá, então você vai aí os canais PWM do sistema. Aí eu distribuo o LED aqui, o sensor de pressão e o sensor de temperatura ligado em PC0 e PC1. Né? Então, observe que sempre se repete, sistema mínimo, porte PB, porte PD para sistemas digitais, incluindo PWM, e porte PC para sistemas analógicos. Aí eu repito um outro, aqui eu estou dando só um comando, para ver que na prova eu só peço comandos, não vou pedir um grande projeto. Quando você tiver que fazer um projeto, como você vai fazer no laboratório, aí você vai ter todas as ferramentas disponíveis. Né? Uma avaliação é mais o domínio dos comandos, né? Como esses comandos, servo-write, digital-write, né? São comandos que a gente trabalhou bastante no Arduino. Um outro projeto de CLP, né? Também resolvido aqui, esse é bem mais simplesinho, trabalha com servomecanismo, trabalha com chave, né? Então, e aqui os comandos, ó, né? Pedindo aqui, né? Eu tenho a sugestão de resposta aqui, ó. Eu fiz manuscrito, né? Como vocês vão fazer. Né? Um outro CLP industrial, né? Isso aqui a gente deu lá no laboratório. Né? Então, vocês podem também observar lá. Né? Também da nossa aula online também a gente deu isso. E aqui um último desafio, um projeto de uma usina hidrelétrica, ele está sem a resolução. Né? Vamos lembrar que uma usina hidrelétrica é uma caixa d'água, né? Grandona. Então ele vai ter sensores de nível máximo, sensores de nível mínimo, né? Que eu peço aqui, ó, sensores de nível máximo e nível mínimo. Aqui uma buzina de alerta, né? Um motor para controlar, né? Acionamento com porta, você liga o motor através de um relé. Aqui eu estou sugerindo um modo de LCD, né? Se vocês tiverem curiosidade, busquem na internet Shield de LCD. Ele usa lá 4 sinais, né? De D0 de D4, D5, D6, D7, 2 sinais de controle. É bem simples de ligar. Né? Na avaliação, como a gente não deu modo de LCD, né? Então a gente deve estar colocando. Então, algumas páginas aí para vocês, né, poderem estudar. Né? Bom, recomendo aí, né, vocês dedicarem algumas horas antes da avaliação para fazer essa revisão. O objetivo da revisão
da avaliação uma revisão dos conceitos para você fixar o conhecimento e você poder, eventualmente, detectar um outro ponto que você vai precisar estudar mais. Havendo dúvida, né, como sempre, né, mandem uma mensagem para mim pelo Moodle ou por e-mail. Né. E aqui no Moodle, nós temos aqui, né, entrando aqui só novamente, eu vou entrar no 6º V, né, sobre mecatrônica, né, tem aqui, né, para a gente encerrar, né, a entrega, tá? Eu vou colocar esse vídeo também aqui, né, obviamente eu estou gravando agora, eu vou colocar o link do vídeo para vocês poderem acessar e poderem rever essas orientações. Tá? Qualquer necessidade, estamos à disposição aí, e uma boa prova, uma boa preparação, uma boa prova para vocês, uma boa avaliação para vocês, né, no dia agendado.